Muito bem, pessoal. Vamos então prosseguir nossas análises estatísticas iniciais. Hoje, agora no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com medidas de dispersão, ok? Na realidade, nós vamos fazer a análise de dispersão, que nada mais é do que obter as medidas de dispersão. Bom, na análise de centralidade, nós já sabemos como obter a média, né? A média, a mediana, né? E os quartis. Nós vimos isso na análise de centralidade. Na análise de dispersão, nós temos que obter as medidas de dispersão. As medidas de dispersão são a variância, a primeira medida de dispersão, né? A variância, que é dada como sendo por essa equação aqui, que nós vamos daqui a pouco estudar mais profundamente. Essa aqui é a variância, ok? A segunda medida de dispersão é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E a última medida de dispersão que nós vamos ver é o coeficiente de variação, que é dado por essa equação aqui embaixo, né? Que é a razão entre o desvio padrão e a média. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, nós temos que entender qual que é a ideia da análise de dispersão. A análise de dispersão, ela verifica quão afastados estão os valores da amostra, né? Eu estou analisando uma variável qualquer da amostra, então a análise de dispersão mostra o quão afastados esses valores dessa variável, no caso quantitativa, estão de um valor médio. Para entender melhor, vamos ver numericamente. Então, o que eu tenho, vamos supor que eu estou analisando a produtividade de vários trabalhadores de uma empresa, quantas peças eles produzem por dia. Então, aqui eu tenho um trabalhador A, e esse trabalhador A produz na segunda 10 peças, na terça 12, na quarta 9, na quinta 13, na sexta 8 e finalmente no sábado ele produz 13 peças. Somando tudo isso aqui e dividindo por 6, que é o número de variáveis que eu tenho na minha amostra, né? Eu vou obter uma média de 10,83. É só você fazer aí, some 10 mais 12, mais 9, mais 13, mais 8, mais 13, vai dar 65. Né? Você pega esse 65 e divide por 6, ou seja, essa é a equação da média aritmética, que vocês já viram nos vídeos passados, e eu chego que a minha média aritmética, está aqui embaixo, é 10,833. Eu posso dizer que esse funcionário A produz, em média, na semana, 10,83 peças. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, o quão ele se afasta desse valor médio no dia a dia. Tem dia que ele produz menos de 10,83, tem dia que ele produz mais de 10,83. Então, um dia ele produziu menos, outro dia ele produziu mais. Então, qual que é a variação de produção no dia a dia desse funcionário? Então, a gente pega as distâncias, né? A gente vê aqui nessas linhas vermelhas aqui, ó. Nessa linha vermelha está a distância. A média é 10,83, ele produziu 10. Então, eu faço 10, que é o que ele produziu, menos a média, 10,83, e elevo tudo isso aqui ao quadrado. Aí eu tenho a variância desse primeiro dia. No segundo dia eu vou fazer a mesma coisa, 12, aí agora ele produziu mais. Como isso aqui está sempre ao quadrado, então tanto faz aqui dentro se o xi é maior ou menor que a média, né? Eu vou pegar essa distância e elevar ao quadrado, então essa distância vai ficar positiva sempre, né? E aí eu vou somar
todas essas distâncias ao quadrado, né? E no caso de uma amostra, eu vou dividir por n-1. Esse é um detalhe aqui interessante, né? No caso da amostra, se fosse a população, seria dividido por n. Mas como se trata de uma amostra, eu vou dividir por n-1. Assim define a metodologia estatística. Então, somando esses quadrados todos e dividindo por n-1, você pode fazer aí na sua calculadora, vai dar 4,567. Esse aqui chama-se variância, né? Esse valor é a variância. Quanto varia a produção dele no dia a dia? Varia 4,567. Isoladamente, isso aqui pode não significar muita coisa, mas se eu for comparar, né, comparar a variância dele com outro funcionário, o que tiver variância menor é um funcionário mais regular. O que tiver variância maior é um funcionário menos regular, né? Varia mais a produção, a variância dele é maior. Isoladamente, né? E é uma das coisas que a gente deve aprender quando a gente está fazendo análises estatísticas, é que os dados nunca, jamais, em momento algum, devem ser analisados isoladamente. Tem sempre um contexto, tem sempre um parâmetro de comparação, né? A gente não analisa nada isoladamente. Supondo que nesse caso eu estou comparando a produtividade ou a regularidade dos funcionários, eu vou usar a variância. Existe uma outra medida de dispersão, já que a variância está ao quadrado, pode dar um valor muito alto, a gente pega e tira a raiz quadrada dessa variância, né, para chegar num valor chamado de desvio padrão. Esse é o desvio padrão. No caso aqui é o desvio padrão da amostra, né? Você tira a raiz da variância, vai chegar aqui 2,137. Você pode fazer isso aí na sua calculadora. Significa que esse funcionário, a produtividade dele oscila entre a média mais ou menos o desvio padrão. Então ele vai normalmente de 8,696 a 12,970. Né? Nesse padrão aqui, estaria praticamente 90% da variação de produção desse funcionário A. E isoladamente, né, você chega um dado, né, e pode comparar com outro funcionário. O que tiver o desvio padrão menor, ele vai ser mais regular, né? Tem menos variação. Uma última medida de dispersão é o coeficiente de variação. A gente vai ver aqui embaixo. O coeficiente de variação é definido como sendo a razão entre o desvio padrão e a média. Desvio padrão eu já tenho aqui, né? Que é 2,137. E a média eu já tenho aqui também, que é 10,833. Se eu dividir um pelo outro, eu vou chegar nesse valor aqui, 0,197, ou em percentual, 19,726%. Essa é a variação da amostra, né? A variação por exemplo, da produtividade desse funcionário dessa amostra. Então, essa variação é de 19,73%. Né? Esse funcionário ele tem uma variação de 19,73% de variação. Aí você vai decidir, né, se é aceitável, se não é aceitável. Ele está variando demais, então eu preciso investigar o que está acontecendo com ele. Ou está dentro do aceitável. Vamos supor que eu vou comparar com outros funcionários e realmente o coeficiente de variação dos demais funcionários está em torno de 19%. Enfim, essas aqui são as medidas de dispersão. A primeira é a variância,
que mede a soma dos quadrados das distâncias dos valores isolados para o valor médio, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. Para dar uma diminuída nessa variação, a gente tira a raiz quadrada da variância e acha o desvio padrão. E por último, aqui o coeficiente de variação. Esses aqui são as medidas de dispersão que a gente faz na análise de dispersão. Responda os questionários, preste atenção no vídeo novamente e até a próxima.